Bom, gente, você deve conhecer alguém que não consegue assumir a idade que tem. O envelhecimento faz parte do desenvolvimento humano, claro, mas algumas pessoas, eu sei que é difícil, sentem muita dificuldade em aceitar o passar dos anos e, muito além disso, existem aquelas que têm fobia de encarar essa realidade. Mas devemos pensar que todos passam pelo envelhecimento, que não adianta, é a realidade, e que é preciso aprender a aceitar cada fase da vida. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu recebo a neuropsicóloga Fabiana Gomes e também participa a Pérsila Mendes, que aceitou o envelhecimento de forma leve e tranquila. Bom dia, tudo bem? Como vai? Olá. Tudo bem? Bom. Bem-vindas ao nosso programa. Bom, vamos falar então de envelhecimento, né? É difícil? Vamos começar com você, Fabiana. Por que é tão difícil? Então, como você disse bem, né? Temos que estar preparados para aceitar cada fase da vida. E cada fase tem o seu colorido de ganhos e também tem as suas perdas. E aí é que pega. Porque a própria sociedade, ela coloca o envelhecimento como algo negativo. Você parece que deixa de produzir, você deixa de ser realmente linda, produtiva, e aí realmente a autoestima da pessoa começa a pegar e ter as dificuldades, né, de aceitar. Então, esse processo ele é impulsionado muitas vezes pelo valor que a sociedade dá em tal idade e não ter tal idade, mais ou menos isso. E a pessoa já... Então, são dois processos, o interno, que você vai vendo a transformação, e o externo, que é essa pressão da sociedade. Exatamente. Né? É uma junção. Uma junção. Vou falar um pouquinho com a Pérsila. Pérsila, eu posso perguntar quantos anos você tem? Claro. Quantos anos? 36. 36? Ah, mas você é muito nova ainda. Mas tem aquela idade, né, que vai aproximando dos 30, que a gente assusta um pouco com esse processo de envelhecer. E que muitas vezes talvez seja a pior fase em que você não quer aceitar que vai envelhecer, né? Aparece o primeiro cabelo branco, a primeira ruga, e isso apavora um pouco, né? Então você acha que os 30 anos é um primeiro um turning point aí das pessoas perceberem que, olha, vou começar a envelhecer? Eu acredito que sim, porque surgem os primeiros sinais, né, de que aquele envelhecimento está chegando. Eu acho que é a primeira fase, principalmente para a mulher, quando essa questão estética fica um pouco mais acentuada. E você pensa em você com 40, 50, 60? É fácil ou é difícil? Hoje é fácil. Eu não penso mais tanto nisso, porque, como a Fabiana colocou, eu acho que o processo em si é o que faz você não se preocupar e não ficar pensando, como eu estarei quando tiver 40, como eu estarei quando tiver 50. A partir do momento que você aceita que envelhecer é fato e como você pode fazer e o que você vai fazer para que esse processo, né, aprimorar conhecimentos, que seja nessa questão de continuar produtiva, de cuidar um pouco mais da estética, então você fica tranquila para que ele venha de uma forma natural. Entendi. Você acha, Fabiana, que de repente a gente deveria não ter uma idade específica? Assim, por exemplo, eu tenho 46 anos. Você acha que seria bom, todo mundo fala assim, você parece muito menos. Não poderiam achar que eu tenho uma idade? Eu precisava ter essa idade? Porque quando você fala 46, as pessoas, nossa, 46 e já, Sim. E não sei o que e tal. Seria mais fácil para ter menos pressão, né? Sim, com certeza. E dependendo realmente da fase, por exemplo, eu tenho uma adolescente e ela sempre fala, nossa mãe, você tá velha. Então, assim, eles encaram que quando você faz 40 anos, você já está velha. Então, a questão da idade, ela pega realmente. É um rótulo, né? Mas quando você tem 60 anos, aí, eu não sei, a gente quando tem a idade e tá bem, não sente essa idade tão intensamente. A não ser que o seu processo de envelhecimento esteja muito avançado, né? Mas hoje tem muita tecnologia também para você fazer a prevenção desse envelhecimento. Na verdade, eu digo assim, para você ter chegar na velhice de forma saudável, é importante que hoje pensamos em como que queremos chegar nessa fase. Então, assim, toda a parte do cuidado. A
parte da alimentação, a parte do exercício físico, o seu emocional. Hoje a gente vê que realmente até a tecnologia vem ajudando muito, né? Então a gente percebe o quanto tem pessoas que estão ativas. A internet ajuda muito na rede social, então tem uma interação. Então o idoso hoje ele já não tem mais aquela conotação de descanso, de estar ali parado. Tem muitas atividades. Eu isso acho ajuda. que o idoso, a pessoa que está chegando na terceira idade, atualmente, principalmente nas grandes cidades, né, ele está retomando, ele está se apoderando do papel que ele vai exercer cada vez mais na sociedade. Com certeza. Porque no Brasil e no mundo, as pessoas estão mais velhas, estão envelhecendo. Nós vamos ter uma porcentagem de pessoas mais idosas, de terceira idade, gigantesca, e essas pessoas, elas se aposentam e continuam produtivas. Sim, muito ativas. Então elas podem repaginar, refazer a vida delas, fazer outra coisa, voltar a estudar. Quantas vezes a gente mostrou aqui a faculdade da terceira idade, fazer outras coisas, Sim. ou se dedicarem continuarem se dedicando à família, mas é um momento, eu também já li muitas pesquisas, que depois de 50 anos, 55, geralmente quando os filhos já estão mais crescidos e tal, a mulher se sente mais, não é livre, eu não sei, parece que bate assim, já cresceu meu filho, e tudo, agora eu tô cuidando de mim. Eu não sei se... Você não sente isso porque você é muito nova, mas no consultório, de repente, você vê esse movimento? Tem. E aí, na verdade, elas se arriscam. É o momento de se arriscar. Então, eu vou realmente fazer uma faculdade, eu vou viajar, vou fazer algo que eu nunca fiz. E aí tem a nova descoberta. A descoberta de algo que é lindo. Então, por isso que é importante realmente você se aventurar e não ficar presa naquela fase. Porque se você for ver bem, nós temos a fase que nós somos na infância, aí tem a adolescência, tem a fase adulta e tem aí o dessa melhor idade, digamos assim. Se você realmente ficar preso em cada uma dessas, você não avança, né? E na terceira idade, se você fizer todo um preparo agora, você consegue desfrutar aí de uma maneira muito gostosa e leve. Eu acho que a terceira idade, ela tem que tomar conta da terceira idade. Com certeza. Então você tem muitas pessoas líderes da terceira idade que estão no Facebook com vários projetos para a terceira idade. Então acho que eles, líderes deles, vão ter que estão criando fórmulas, assim, visitas, né? Vários vão almoçar, jantar, ao teatro, ao cinema, viagens, em grupo, e eles se fortalecem, porque muitas pessoas ficam sozinhas, né? Sim. Então esse é um grande problema também da terceira idade. Às vezes o marido vem a falecer, os filhos vão embora e a pessoa se sente sozinha, não sabe o que vai fazer. Eu digo que a tecnologia ajuda bastante, porque hoje, com o uso da tecnologia, eles estão expandindo essa rede social, ela está se expandindo. Então você não conversa mais só com o seu vizinho, você acaba encontrando outras pessoas e tem muito, e isso é muito engraçado que eu vejo no consultório, tem muito também dos aplicativos. E tem pessoas dessa idade que estão aí, ativos, procurando novos parceiros. Então, parceiros de namoro, Sim. Sim. Olha que legal, super aventura. Gente, que gostoso. Então, realmente não estão parados. E você, como psicóloga, você fala, a pessoa pode achar o amor em qualquer idade? Com certeza. Com 80 anos, ela já teve filho. Pode? Pode mesmo? Pode. É uma nova fase. Com certeza. Gente, vamos se aventurar. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu quero, assim, eu faço planejamento para que, isso que você falou, tem que começar antes. Sim. Às vezes eu faço planejamento para que 20 anos eu quero estudar de novo, eu quero fazer outras coisas, não sei. Eu tenho vários planejamentos. Você também pensa assim, Pérsia? Sim, sempre em continuar, né? Isso que a Fabiana colocou, eu acho muito importante, que é o que eu digo de ficar mais leve é sempre estar com corpo e mente ativos, né? Quando a gente faz isso uma parceria, o físico e o emocional preparado, você não tem esses sofrimentos em estabelecer certas idades. Mas isso de continuar, de fazer coisas novas, acho que as fases acabam que uma mais propícia do que as outras, né? Quando você já cria os filhos, às vezes já vem um pouco mais de espaço ou de tempo para fazer coisas novas. Mas em relação a projetos, a conhecimentos,
a gente sempre tem que procurar agregar, né? Sempre Ainda tá mais fazendo nesse coisas mundo diferentes com tanta e novas. informação, Sim. né, a globalização. Nós temos dicas, algumas dicas de como envelhecer melhor, para você já se fixar nessas dicas aí e a gente dar esse passo importante na vida da gente. Então, primeiro tipo de envelhecimento, o normal. Vamos ver o segundo tipo de envelhecimento, que é o patológico, a gente vai falar sobre os três, e o terceiro, que é o saudável. Vemos 3 tipos, o normal, patológico e saudável. Vamos lá? Vamos falar sobre isso. O normal é algo que já se espera para dentro desta fase. O que seria, na verdade? Tem um desgaste? Sim. Tem um desgaste, tem um declínio cognitivo, tem um declínio em relação ao seu físico. Então, você tem ali algumas limitações, porém, você continua vivendo com qualidade. Certo. Tá, isso é o que espera para o normal. O patológico Que já... a pessoa fica pirada, acha que não, e nega o envelhecimento. Isso, e isso acaba realmente deixando a pessoa numa fase muito limitada. Então, ela começa a adoecer realmente, muitos pegam depressão mesmo, e isso limita a ponto de não conseguir mais fazer as atividades da vida diária. Então, poder se cuidar, poder fazer uma caminhada, isso já fica limitado. Esse seria o patológico. E o saudável, que é o melhor de todos. Esse é o melhor de todos, concordo com você. Esse é aquele que eu falei. Vamos nos cuidar hoje para a gente ter esse saudável, que é pensando realmente no conjunto. Porque assim, eu não sei se... pelo menos na minha época, eu tinha muito assim, quando fulano for se aposentar, por exemplo, ele pensa numa aposentadoria, é preciso guardar dinheiro. Né? Então, tinha uma poupança, uma reserva financeira, pensando no financeiro. Eu digo que a gente tem que pensar muito mais além disso. Então, a poupança seria o físico, na verdade. Então, você cuidar do seu físico, fazer atividade física, ter uma boa alimentação. A poupança do emocional. Se cuidar, realmente ver o que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Faça, né? Faça cursos, enfim, veja o que realmente está dentro de você que vai te dar prazer, faça. Cuide desse emocional e tudo isso vai agregar para que você tenha realmente aí essa fase de uma maneira mais saudável e você consiga valorizar tudo que você conquistou. Agora, a pessoa que está em casa, eu sei que muitas vezes você pensa assim, mas é muito caro esse curso. Eu tenho certeza, eu gosto porque eu já imagino o que estão pensando. É muito caro, só que é o seguinte, tem vários cursos que são de graça, Sim. tem o Sesc, enfim, tem muita coisa legal para a terceira idade que é de graça. Sim. Então, assim, até você pode começar um grupo no Facebook, no Instagram, chamar pessoas, reunir pessoas para conversar, debater, ler um livro, todo mundo vai lá, opina sobre o livro, por que não? Então, eu acho que os empecilhos, queria que você falasse sobre os empecilhos, né, que nós colocamos, Sim. eu me incluo nisso, Sim. eles fazem parte do nossa forma humana de pensar ainda. Sempre com, não, porque isso não sei o quê, porque isso não sei o quê. E quando você fica mais velho, parece que você coloca mais empecilhos. Sim. E talvez porque o corpo não responda tão rápido, e aí você, às vezes, cai de uma vez, né? Eu acho que esses empecilhos... O que você acha dessa coisa da gente toda hora tá detonando a gente mesmo? Eu concordo com o que você disse, que os empecilhos somos nós quem colocamos, né? A partir do momento que a gente muda esse pensamento, que é o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance fazer, porque sempre tem, pode não ser a melhor opção. O ideal, mas exato, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Então, é muito de como eu olho para as coisas, né? Quando o seu foco está em solucionar, você sempre encontra algumas soluções. Agora, quando a gente já olha, às vezes, colocando os empecilhos como se fosse meio que interno de não querer fazer, aí a solução é difícil. Mas sempre tem, né? Sempre tem alguma coisinha que a gente consegue fazer. Essa ideia que você já deu de reúne os amigos, de debata sobre um livro, é algo que às vezes na sua cidade não tem e você pode criar um grupo. Exatamente. Por que não ser um líder e Sim. criar um grupo? Agora eu quero falar de coisas que a gente fala, isso aí é psicológico. Né? Não, tem muita gente que
somatiza, né? Sim. O psicológico faz você somatizar e você acaba tendo doenças, Sim. de fato. Isso acontece, Isso né? é real, super real, super real. Acontece de fato. Então, assim, quando você, principalmente as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para falar não, vai falando sim, assume cargas que não é dela, não dá conta, o corpo, a conta chega. Uma hora a conta chega e é no corpo. Então, às vezes tem aí dores de cabeça, problema no intestino. Problema no intestino dá bastante isso também. Então, assim, tem Gastrite. Gastrite. Então, tem várias que o corpo, vários sintomas que o corpo acaba. Eu acho que o corpo ele vai apitar em onde você tem mais fragilidade, né? Às vezes a pessoa tem mais fragilidade no estômago, vai dar aquela gastrite. Já tem uma tendência à enxaqueca, aí vai na enxaqueca, né? Exatamente. E aí você vai somatizando. Mas tem pessoas que ficam doentes, bem doentes mesmo. Com certeza. Porque psicologicamente elas estão muito desnorteadas, né? Sim, isso eu E vejo você acha que bastante. na terceira idade isso acontece bastante? Acontece. Inclusive, a própria depressão. A depressão no idoso, ela é um pouco mais dificultosa de ser diagnosticada. Até porque fala assim, não, idoso na depressão, o idoso nessa fase, ele já fica mesmo um pouco mais triste, já fica mais paradinho, então é normal. E ninguém olha realmente esse idoso daquela forma que tem que ser olhado. Fala, não, talvez não seja só da fase, talvez seja realmente uma doença. E por que às vezes chega realmente até uma depressão? Até por conta que não elaborou direito as perdas, né? Então, hoje eu já não estou mais trabalhando, hoje, qual que é a minha função, né? Então, tem muito disso. Às vezes perde a própria identidade. Então, e aí... sabe o que eu acho muito disso? É que, às vezes, a gente acha que vamos fazer uma coisa só na vida até morrer. Então você vai fazer uma coisa... Tá certo que a gente tem habilidades e por isso que a gente faz muitas vezes a mesma coisa. Por exemplo, eu trabalho há 24 anos fazendo, não a mesma coisa, porque eu passei por várias etapas, mas fazendo isso que eu gosto muito. Perfeito. Mas por que não, daqui 15 anos, eu não posso estudar medicina? Perfeito. Não, né? Então, assim, parece que a gente é educado para trabalhar só uma coisa na sua vida. Só que a vida, ela é cíclica. Você pode ir mudando ao longo do tempo. E isso que você falou, quando a gente tem mais idade, você tem mais tempo também para fazer algumas coisas que você não conseguiu, de repente, fazer quando você tinha 30, 40 anos, né? E aí é reprogramação. Pegando isso que a Fabiana falou, que às vezes não avalia as perdas, a gente precisa avaliar as perdas, mas sempre em paralelo com os ganhos, porque nunca a gente só perde, você sempre ganha coisas, né? À medida que aquilo de cada escolha uma renúncia, mas à medida até do envelhecimento que você perde algumas coisas, umas você pode escolher perder ou não, outras é fato, você também ganha, né? Você ganha muita... Contando isso do tempo, você ganha tempo para fazer outras coisas, coisas que talvez antes você nunca poderia ter feito, né? Então, a visão que a gente tem sobre as coisas é o que faz toda a diferença. Vamos falar sobre o pensamento positivo, né? Por quê? Você está falando, aí eu me liguei nessa vertente. Você perde, às vezes, o seu marido, ou seus filhos vão embora, mas você ganha no futuro seus netos, você ganha outras pessoas. Então, tem esse paralelo, mas o negativo parece que prevalece na nossa cabeça. Por que o ser humano é assim tão negativo? Eu tô me incluindo nisso, porque assim, o primeiro pensamento às vezes é um negativo. Aí depois agora que a gente aprende, tudo, você fala, não, vamos concentrar no positivo, porque tem o positivo. Mas por que a gente tem essa tendência? Na verdade, a gente tem uma programação a lembrar. Então, por exemplo, aconteceu fatos com você que foram traumatizantes. Aconteceram fatos positivos, mas também traumatizantes. Com certeza, se a gente for conversar, você vai lembrar primeiro dos traumatizantes, né? O que realmente teve o trauma. Por quê? Até mesmo pela sobrevivência. A memória, ela vai puxar aquilo que pode te proteger. Então, a gente tem essa tendência. Só que a gente tem que podar, né? Porque a própria memória, ela também trabalha de que forma? Como que o cérebro trabalha? Ele vai pegar aqueles eventos e vai falar, olha, tá bom para você? Eu não quero gastar energia, né? Então, tem toda essa dinâmica do cérebro. Então, você tem que fazer o que ela falou, reprogramar.
né? É um exercício mesmo, como na academia você tem que exercitar seu cérebro. Veio o pensamento negativo? Deleta. Programa. Não vai dar certo? Sim, com certeza vai dar certo. E lute, ação. Então tem que ter aí então, um exercício. É cabeça e corpo atuando para o seu próprio benefício. O tempo todo, o tempo todo. Olha, é isso aí, gente. Então vamos envelhecer com qualidade, saúde, discernimento e consciência acima de tudo, né? Porque sem a consciência nem corpo funciona, nem absolutamente nada funciona. Tudo começa na nossa cabeça, na nossa forma de ver as coisas, né? Quero agradecer a Fabiana Gomes, ela é psicóloga e neuropsicóloga. O site dela é www.psicologafabiana.com. Perfeito. É isso aí. E lá a gente pode conversar com você também. Tem um link para te mandar e-mail. Na verdade, tem um canal no YouTube que eu converso com as pessoas e o Instagram. Lá realmente é mais mandar e-mail. Eu até retorno através do e-mail. Fabiana Gomes Psi. Certo. E o canal do YouTube? Também Fabiana Gomes. Psicóloga Fabiana Gomes. Quero agradecer a Pérsula Mendes, advogada, empresária, coach de carreira, que veio falar sobre envelhecimento, essa forma nova de você ver o envelhecimento, encarar o envelhecimento. É Pérsula com 2 L's, .mary@hotmail.com e o Instagram é Pérsula Mendes. Tchau, gente, muito obrigada. Acho que o pessoal gostou desse bate-papo. Eu gostei bastante. Nossa, nesse programa eu acabo aprendendo tantas coisas. Acho que em um ano, a gente vai fazer um ano ainda de programa, mas eu acho que eu já aprendi por 10 anos seguidos. Isso é muito bom. E eu espero que você aprenda com a gente também. Então assista o nosso Manhã Leve, sempre de segunda-feira. Não é só segunda-feira, é de segunda a sexta-feira, das 10 a meio-dia. Mas você pode também assistir nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/TV Aparecida. Aparecem todos os programas, você digita lá Manhã Leve e acha todas as nossas entrevistas, inclusive para você compartilhar. Um grande beijo no seu coração, muito obrigada, até mais, tchau, tchau.